Graça e paz, amados. Hoje vamos continuar falando um pouco sobre as trombetas do Apocalipse. Como já dito anteriormente, as igrejas pré-tribulacionistas, de um modo geral, elas entendem que as trombetas são acontecimentos que marcarão a última semana profética de Daniel para a volta do Senhor Jesus. Sendo então defensores do pré-tribulacionismo, eles entendem que o toque das trombetas acontecerão quando a igreja não estará presente aqui nessa terra. Diferentemente, como já citado também anteriormente, a Igreja Cristã Maranata, que é uma igreja que também é pré-tribulacionista, ela defende a existência da igreja durante o toque das trombetas até o momento da quarta trombeta, quando, na visão da igreja, acontece o arrebatamento. O grande problema é que, como já foi explicado algumas coisas anteriores, nos áudios compartilhados anteriormente a respeito do assunto, geralmente a Igreja Cristã Maranata ela vai até a quarta trombeta, mas ela não trata do assunto das demais trombetas com a igreja. E aqui eu proponho para os irmãos, e eu sigo adiante, eu não paro na quarta trombeta, mas eu sigo adiante para trazer para os irmãos uma reflexão sobre alguns eventos que acontecem dentro desse momento do toque das demais trombetas, a partir da quinta trombeta, que marca um desfecho final da história, onde 3 ais são desenrolados como juízo de Deus sobre a terra. Então eu falei um pouco sobre a quinta trombeta, falei também de eventos que acontecerão dentro da sexta trombeta, e hoje nós vamos estar dando sequência falando agora sobre a última trombeta, ou seja, a sétima trombeta, que traz o terceiro terror, ou em algumas versões, o terceiro ai. Em Apocalipse 22:7, assim como em Apocalipse 22:12 e também em Apocalipse 22:20, Cristo vem rapidamente. É o terceiro ai. É o ai final, ou seja, o julgamento final para a entrada no milênio, quando a igreja vai então estar com Cristo durante o reino milenar, aqui na terra e não no céu, como querem os adventistas. O ai é para os inimigos. Isso é importante a gente salientar, que o ai não é para a igreja, o ai é para os inimigos, ou para os ímpios, os inimigos da igreja, né? Ou de Cristo. Inimigos no sentido assim, não de no sentido de se opor às verdades cristãs. Então o ai é para os ímpios. Para a igreja será um momento de alegria pela vitória e o descanso dos sofrimentos vivenciados nesse período de terror que estará marcando toda a humanidade nesses últimos dias. Embora seja uma alegria para o povo de Deus, para aqueles que habitam na terra será, na verdade, o terror final. Eles vão implorar aqui as montanhas e as rochas para que escondê-los da ira daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, conforme nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 16. O segundo ai é a perseguição do anticristo sobre o povo de Deus. Já o terceiro ai é o dia do julgamento sobre o sistema ímpio opressor do povo de Deus. Assim nós podemos entender, e aqui eu quero fazer uma citação de Peter Pitt, no seu comentário bíblico, que diz assim, abre aspas, a sétima trombeta é a última trombeta mencionada por Paulo, é a grande trombeta tocada na festa da expiação. Agora a igreja se prepara para a festa dos tabernáculos que vem a seguir. Todavia,
Antes é necessário que os ímpios sofram a ira de Deus. Fecha aspas. Jesus, no sermão profético, ele também falou sobre esse momento. Em Mateus 24, capítulo 24, versículos 1 e 3, nós encontramos o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A pergunta sobre o tempo se reduz ao que Jesus havia dito sobre a derrubada do templo. Logo em seguida, sobre os sinais da vinda de Cristo e do fim do mundo. Feitas essas observações, nós vamos analisar como Jesus respondeu a essas três perguntas feitas pelos seus discípulos. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24, versículo 4. Jesus começa com a resposta com uma advertência que não deveria ser ignorada nem pelos seus discípulos daquela época e nem pelo seu povo em todo o tempo e principalmente nos nossos dias. O espírito de engano não perde tempo em agir a fim de desviar a mente do homem do projeto de Deus. Aliás, a apostasia é um dos grandes sinais que antecedem a volta de Jesus. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, conforme Mateus 24, versículo de número 5. Fazendo uma citação agora de Adam Clarke, na Bíblia comentada, estudo de Mateus 24, 5, nós encontramos a seguinte afirmação, abre aspas, Joséfo diz que havia muitos que, fingindo inspiração divina, enganaram o povo, levando numerosos deles ao deserto, fingindo que Deus lhes mostraria os sinais de liberdade, significando redenção do poder romano, e que um falso profeta egípcio levou 30.000 homens ao deserto, que foram quase todos isolados por Félix. Também, Atos 21, 38, foi um julgamento justo para Deus entregar aquelas pessoas nas mãos dos falsos cristos que rejeitaram o verdadeiro. Logo após a crucificação de nosso Senhor, Simão Mago apareceu e convenceu o povo de Samaria de que ele era um grande poder de Deus. Atos 8:9, Atos 8:10, e se vangloriava entre os judeus de que ele era filho de Deus. Fecha aspas. Joséfo cita outros como dos heteus, o samaritano, que fingiu ser o Cristo predito por Moisés, Teudas e muitos outros impostores, tão frequentes que alguns eram pegos e mortos quase todos os dias, segundo a citação de Adam Clarke. Jesus chama a atenção para alguns sinais que deveriam acontecer até o fim. Diz assim em Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus começa a sua resposta a partir da última pergunta feita pelos seus discípulos, o fim do mundo. O fim do mundo não deve ser entendido como o fim do planeta Terra, e sim o fim de um sistema. Em Mateus 24, 3, diz assim, tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim da era. Assim,
encontramos na versão NVI. Com o fim dessa era, dar-se-á início a outra era ou dispensação, conhecida como milênio, e posteriormente um novo céu e nova terra. É por isso que a ressurreição dos salvos ocorrerá no último dia dessa era. Princípio das dores. Jesus também menciona o princípio das dores em Mateus 24, 7 e 8, quando diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. Essas dores citadas são uma referência às dores de parto, e nisso tem que se colocar a devida atenção para que se compreenda acerca da volta de Jesus. Sendo assim, o que Jesus disse se cumpriu naqueles dias. Entretanto, não seria um problema apenas naqueles dias. Ao estudar as Escrituras, fica claro que a igreja deveria estar atenta quanto a esse perigo. Digo em relação às guerras e às catástrofes até a vinda de Cristo. Embora o início das dores tivesse seu início naqueles dias, o fim delas se dará na segunda vinda de Cristo. Assim como as contrações de uma mulher prestes a ter seu filho começa espaçado e vai diminuindo os espaços, assim são também os sinais. Em Romanos capítulo 8, versículos 19 ao 21, usando a versão NVI, encontramos a seguinte afirmação: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas devido à vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Agora, usando a versão Almeida Corrigida Fiel, ainda no capítulo 8 e os versículos de número 22 e 23, encontramos: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, e não só ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O contexto deixa claro que as dores de parto só terão fim com a redenção do corpo, ou seja, a ressurreição dos mortos. Logo devemos lembrar que a Bíblia nos fala sobre a ressurreição do último dia. No Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 24, utilizando a versão Almeida Corrigida Fiel, temos assim: disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Se as dores de parto vão até a ressurreição, a pergunta a ser feita é: a igreja será arrebatada antes? Os pré-tribulacionistas dizem que sim. No entanto, Paulo disse que ao soar da última trombeta ocorreria a ressurreição dos filhos de Deus. Em Romanos 8, 22, 23, Paulo afirma que as dores vão até a ressurreição dos filhos de Deus. E os pré-tribulacionistas entendem que as dores de parto estão relacionadas com a grande tribulação. Sendo assim, fica difícil colocar o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, versículos 51 ao 54, utilizando a versão Almeida Corrigida Fiel, encontramos: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal
revista-se da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Jesus falou que essas dores de parto iriam aumentar até chegar ao ponto do que a Bíblia chama de grande tribulação. Em Mateus 24, versículos de número 29 ao 31, utilizando a versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim: e logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui Jesus responde sobre a sua segunda vinda. Ele parece conectar o fim do mundo com a sua segunda vinda. Outras passagens semelhantes a essa aparecem tais como encontramos em Apocalipse no capítulo 6, versículos de 12 ao 17, utilizando a revista Almeida Corrigida Fiel, diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abaladas por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes e ricos, tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? Ainda agora no Apocalipse de número 8, versículo 12, utilizando a versão King James atualizada, encontramos: o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à da noite. No meio do sermão, Jesus conta a parábola da figueira, que será trabalhada mais adiante. Em seguida, ele afirma que não passaria tal geração sem que tudo aconteça. Assim encontramos em Mateus 24, 34, na versão Almeida Corrigida Fiel: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. A parábola da figueira e o termo geração são motivos de debates entre os acadêmicos. Vamos falar agora sobre a parábola da figueira. Para muitos intérpretes, a figueira nesse contexto é uma referência ao Israel político. De acordo com essa abordagem, alguns vão defender que o episódio em que Jesus procurou fruto na figueira e não encontrando, por isso a amaldiçoou, secando-a, seria uma referência profética do que ocorreria na destruição de Jerusalém no ano 70 pelo exército romano comandado pelo general Tito, que posteriormente veio se tornar imperador. Não obstante a figueira na Bíblia ser uma representação de Israel, não se pode tirar uma conclusão sem considerar o seu contexto. O contexto em que ocorre tal fato deixa claro que o propósito de Cristo era ensinar sobre a necessidade de ter fé. Assim encontramos em Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22, utilizando-se da versão Almeida Corrigida Fiel: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo
que se tiverdes fé e não duvidades, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disseres, ergue-te, precipite-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedis em oração, crendo, o recebereis. Sendo assim, não creio que tal abordagem, como dito acima, tenha um fundamento sustentável. Os defensores de tal interpretação vão afirmar que, com a diáspora do povo judeu, após a queda de Jerusalém no ano 70, foi o cumprimento do secar da figueira. Mas, conforme a parábola dita por Cristo sobre o brotar da figueira, outra profecia estaria por se cumprir: a volta de Israel para a sua pátria como nação independente, e isso teria se cumprido no ano de 1948. Mesmo que pareça fazer sentido uma boa interpretação respeitando o contexto, demonstra que não se aplica ao propósito de Cristo, assim como no caso da figueira seca. Assim encontramos em Mateus 24, 32 e 33, utilizando-se da versão NVI, aprendo a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virdes todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Já em Lucas, no capítulo 21, 29 a 31, encontramos: ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. O contexto é claro. Cristo havia citado vários acontecimentos que marcariam o momento profético: guerras, terremotos, traição, multiplicação da iniquidade e falsos cristos. Não se pode esquecer que a pergunta inicial dos discípulos era sobre o tempo em que ocorreriam essas coisas. Logo, Jesus nesse texto parece responder à questão do tempo. No entanto, ele não marca o dia nem a hora, mas dá um ensinamento de forma que eles entenderam e por isso escaparam antes do cerco, fugindo para os montes e escondendo em Pela. Se a figueira não representa Israel, o que representa? Jesus usou a figura da figueira e outras árvores para ensinar que, assim como eles conheciam o tempo da frutificação, devido a alguns sinais que antecedem os frutos, eles também, estando atentos aos sinais proféticos e às movimentações do Império Romano, saberia que ele estaria às portas. Ele aqui é o Filho do Homem, ou seja, Jesus. Ainda assim, parece que de forma proposital, Cristo mistura dois eventos, ou seja, a sua vinda em juízo para punir o povo judeu no ano 70 e a sua vinda em glória num tempo futuro para arrebatar sua igreja e punir as nações. Esse é um ponto difícil desse sermão profético, distinguir quando se refere àquela geração dos acontecimentos e quando se refere ao futuro distante daqueles dias. Para os preteristas, é uma referência à geração dos dias de Cristo. Outros, como os futuristas, entendem ser uma referência à geração futura. Para compreendermos essa questão, precisamos tratar do termo geração. O problema do termo geração. Segundo Silva, 1988, esse termo geração significa os homens de uma época. Isso pode ser confirmado em Êxodo 1:6, número 32:3, Eclesiástico 1:4. Os homens do passado, Jó 8:8. Os homens do futuro, conforme Deuteronômio 29:22, Jó 18:20, Salmo 22:21, 48:14, 78:4-6 e Lucas 1:48. Os contemporâneos, conforme Isaías 53:8 e Lucas 16:8. Assim é o relato de Silva a respeito desse termo geração. O termo pode também ser uma referência a um povo. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, nós encontramos:
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não obstante a isso, se observarmos a ocorrência dessa palavra no livro de Mateus, no capítulo 11, 12 e 23, ou melhor, nos capítulos 11, 12 e 23, parece não dar margem para a geração em Mateus 24 ser uma referência à nação de Israel. Podemos ver isso em Mateus capítulo 11, versículos 16 a 17, utilizando aqui a versão NVI, que diz assim: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Em Mateus capítulo 12, 41 e 42, diz assim: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos fins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Ainda Mateus 23, 34 ao 38, encontramos: portanto, eis que vos digo que vos envio profetas, sábios, escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasse entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e não quisesse. Eis aí abandonada vos será a vossa casa. Todas essas ocorrências que eu acabo de citar para os irmãos referem-se à geração do tempo de Cristo. Diante disso, será que a geração de Mateus 24 seria diferente? Mesmo que haja essas divergências entre eruditos quanto aos possíveis significados desse termo, levando em consideração seu domínio semântico, penso que dificilmente seria uma referência à etnia, e sim homens de um determinado tempo, como se pode notar mais claramente nos versículos seguintes, conforme se encontramos em Mateus 24, 33, que diz: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabereis que está próximo, mesmo às portas. Jesus disse que os seus discípulos iriam ver aqueles acontecimentos. Em Mateus 24, 34, 34, nós encontramos 33 e 34, nós encontramos: da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos, usando agora a versão NTLH. Então, a versão NTLH trata desse termo da fala de Jesus para com aquela geração que estava viva ao receber essa profecia. Embora muitas coisas se cumpriram até o ano 70, ainda devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Sendo assim, devemos pensar no já e ainda não. Parece-me que a grande tribulação daqueles dias é uma espécie de um tipo de algo que virá a ocorrer no tempo do anticristo. Assim como João afirmou que os anticristos já estavam entre eles, ainda assim aguardavam a manifestação do homem da iniquidade, conforme 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículos de número 7 em diante, nós encontramos: pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem
da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com o resplendor de sua vinda. Outro aspecto importante de ser abordado é que, para alguns, a geração é uma referência à geração que estiver vendo o cumprimento dessas coisas no futuro. O problema com essa interpretação é que o texto diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Se fosse uma referência a uma geração futura, deveria ser aquela geração e não esta. Não se pode ignorar o pronome demonstrativo usado no texto. A versão NTLH traz: estas coisas vão acontecer antes de morrerem todos que agora estão vivos. A grande tribulação de Mateus 24 e o arrebatamento da igreja em Mateus 24. Para alguns eruditos, não existe nada que aponte para o arrebatamento em Mateus 24. Pelo contrário, trata-se de profecias para Israel, porém lê-se em Mateus 24, 40 ao 42, o seguinte: então, estando dois homens num campo, será levado um e deixado outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se considerar o contexto, Cristo afirma que, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mesmo que não haja o consenso entre os intérpretes que esse versículo diz respeito ao arrebatamento, o termo levar às vezes é interpretado como o levar de Mateus 24, 39. No entanto, os termos no original grego são diferentes. No versículo 41, conforme o dicionário grego da Bíblia, palavra-chave é paralambano, que quer dizer receber perto, associar-se com um relacionamento familiar íntimo. E já no versículo 39, segundo Silva, 1998, o termo é airo, que tem sentido de levar para destruição, como no dilúvio. Assim é lido em Mateus 24, versículos 13 ao 15. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes está no lugar santo a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel. Essa afirmação de Cristo parece apontar claramente para algo distante ao ano 70. O evangelho deveria ser pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as gentes. Embora o mundo todo pode, dependendo do contexto, ser uma referência ao mundo romano, não penso que seja o caso. Em Colossenses capítulo 1, versículo 23, utilizando a versão Almeida Revista Atualizada, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança e do evangelho que ouvirtes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Na fala de Paulo, o evangelho já havia sido pregado a toda criatura. É claro que, nesse texto, não abrange todos os habitantes da terra. Porém, na fala de Cristo viria o fim. O fim aqui seria uma resposta à pergunta dos discípulos: que sinais haveriam do fim do mundo? O fim de uma era pode ser uma referência ao fim de uma dispensação, que nesse caso poderia ser uma referência ao fim da dispensação da lei para início da dispensação da graça, mas não se sustenta tal interpretação, uma vez que o evangelho é a manifestação da graça por Cristo Jesus. Em Cristo, a lei se cumpre e a graça é oferecida a todos os homens. Logo, o fim da dispensação da lei acontece com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, dando início à era da igreja a partir do Pentecoste. No dia de Pentecostes havia pessoas de várias partes do mundo. Entretanto, o primeiro gentio a se converter foi Cornélio, quando, na ocasião, o Espírito Santo é derramado também sobre os gentios e mais adiante sobre os samaritanos. Ainda assim, os gentios na casa de Cornélio, embora representassem todos os gentios,
para os quais a porta da graça se abre, não havia ali gentes de todas as tribos e línguas. Muitos outros viriam ter contato com o evangelho durante a perseguição da igreja. Contudo, os povos das Américas ficaram de fora. Então, devemos esperar o cumprimento de algo ainda futuro, uma vez que, segundo dados recentes, são mais de 7.000 povos que ainda não foram evangelizados. Após a grande tribulação, que encontramos em Daniel, no capítulo 9, versículos de número 26 e 27, utilizando a versão NVI, diz assim: depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. Desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E na ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Há debates teológicos sobre o cumprimento dessa profecia. Antíoco Epifânio parece ter cumprido tal profecia num contexto mais imediato no ano de 163 a.C. Ele profana o templo, colocando a própria imagem no lugar santo e sacrificando porcos no altar, e proibiu o sacrifício. Apesar disso, Cristo fala de um cumprimento da profecia de Daniel com o cerco de Jerusalém e parece projetá-la para um futuro ainda distante, se considerarmos alguns pontos que nos levam a pensarmos no já e ainda não. Para alguns, aquele que faz aliança com muitos é Cristo. E o fato de ele ser sacrificado faz cessar o sacrifício da antiga aliança, tornando-se obsoleto. Alguns chegam a afirmar categoricamente que isso está muito claro. Dentre os que assim interpretam, existe aqueles que vão entender que a última semana se cumpriu no ano 70. São os preteristas e alguns amilenistas. Estes defendem que a última semana não é literal, no caso dos amilenistas. Ou seja, os 7 anos finais são simbólicos. E por isso a última metade da semana inicia-se com a morte de Cristo e estende-se até a segunda vinda de Cristo. Já para os dispensacionalistas, a última semana foi adiada para um cumprimento futuro, com o surgimento do anticristo, o homem da iniquidade, que fará uma aliança política com muitos à semelhança de Antíoco e fará cessar o sacrifício que estará sendo realizado pelos judeus já no templo que será reconstruído. Aliás, todo o material está pronto para a reconstrução do templo. Aqui eu quero citar para vocês um texto extraído da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Cascavel, Paraná, ali no seu site, intitulado Grupo Judeu Começa a Arrecadação para a Construção do Terceiro Templo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Cascavel, Paraná. Diz assim o texto: mesmo em meio à guerra atual com Hamas em Gaza, os membros do Instituto do Templo continuam com a sua campanha mundial pela reconstrução do Beit Hamidash, o Templo Sagrado, também chamado de Terceiro Templo. Ele recebe esse nome porque, no original, edificado por Salomão, terminado cerca de 950 anos antes de Cristo, foi destruído na invasão babilônica em 586, sendo substituído pelo templo construído pelo governador Herodes, que estava em pé nos dias de Jesus e foi demolido no ano 70 pelo exército romano. No ano passado, o movimento pela reconstrução ganhou um novo fôlego quando foram retomados os sacrifícios rituais no local. Depois, novos sacerdotes levitas foram treinados pelos rabinos para recomeçar os rituais descritos no Antigo Testamento, incluindo os que exigiam a novilha vermelha. Por fim, anunciou-se que todas as 102 peças do interior do templo estão prontas, incluindo o véu
de separação dos santos. Assim encerra a parte do texto que eu estou compartilhando com os irmãos. Dentre essas interpretações, a que mais parece fazer sentido é a última. Nós encontramos assim em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, na versão NVI. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, e até que chegue sobre ele o fim que lhe está determinado. Note que ele, aqui, é o anticristo. Ele fará uma aliança, provavelmente política, com muitos povos, e provavelmente para estabelecer paz. No entanto, ele quebrará a aliança na metade da semana e repetirá o que o Antíoco fez com Israel. Perseguirá o povo judeu e os cristãos. Colocará sua imagem de sacrilégio dentro do templo, e a perseguição terá duração de 3 anos e meio, ou 42 meses, ou tempo, metade de um tempo, ou 1260 dias, conforme afirma a profecia no livro do Apocalipse. Bom, no final, o que está decretado virá sobre ele. É assim que afirma o texto em Daniel. No final, o que está decretado virá sobre ele. Apocalipse 19, versículos 19 ao 20, encontramos assim: Depois vi o monstro reunindo os governantes da terra e seus exércitos para lutarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro, e com ele o falso profeta, aquele que tinha podido fazer sinais na presença do monstro, com os quais enganavam aqueles que tinham aceitado ser marcado com o sinal e adoravam a sua estátua. Ambos foram jogados vivos no lago de fogo, que queima com enxofre ardente. E todos os soldados daquele exército foram mortos com a espada afiada que estava na boca do que montava a cavalo. E todas as aves de rapina se fartaram com a carne humana. Uma vez que o Apocalipse foi escrito depois do ano 70, portanto, depois da queda de Jerusalém, como atesta a maioria dos eruditos, então devemos aguardar o cumprimento dessa profecia em um tempo futuro. Se deveremos aguardar uma grande tribulação, a quem ela se destina? Uma leitura do livro do Apocalipse demonstra que ela será concentrada em Israel, mas que abrangerá, diferentemente das outras ocorridas na história, povos de todas as línguas. Em Apocalipse, no capítulo 7, versículos 13 ao 14, encontramos: Nessa altura, um dos 24 anciãos perguntou-me: Sabe quem são esses com roupas brancas? De onde vêm? Não, respondi. Peço-te que me digas, pois tu, quem deves sabê-lo. E ele disse-me: Esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas roupas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. E por isso, por aqui estão diante do trono de Deus, servindo noite e dia no seu templo. Aquele que está sentado no trono os acolherá. E nunca mais terão fome nem sede, e nunca mais sofrerão ardores do sol escaldante, porque o Cordeiro está diante do trono, será o seu pastor e os conduzirá a fontes de água da vida, e Deus limpará as lágrimas de seus olhos. Bom, os pré-tribulacionistas interpretam esse texto geralmente como uma tribulação distinta da grande tribulação. Alguns chegam a negar a salvação de não-judeu durante a grande tribulação, o que pode ser uma realidade, mas não há como negar a existência da igreja durante a tribulação, conforme o texto. Se haverá gentios salvos durante a grande tribulação, a que classe estes pertencem? Evidentemente, à igreja. Como se dará a salvação durante a grande tribulação? Alguns negam categoricamente que haja salvação de gentios durante o período da última semana profética, uma vez que, segundo sua teologia,
essa se destina à salvação do povo judeu. No entanto, não há lugar algum nas Escrituras que ensine isso. Outros acreditam que haverá sim para os que nunca ouviram falar de Cristo, e há aqueles que acreditam que haverá até mesmo para os que fizeram parte da igreja, mas não foram arrebatados por não estarem preparados, o que é um absurdo. Isso foi muito defendido com os filmes deixados para trás. A respeito dessa abordagem pré-tribulacionista, já ouvi as coisas mais absurdas, tais como o evangelho se encerra com o arrebatamento da igreja antes da última semana profética. Talvez essa seja a mais absurda que já ouvi. Dizer que o evangelho se encerra com o arrebatamento da igreja antes da última semana e ainda assim defender que haja salvação fora do evangelho. Outra citação absurda. Quem ficar para ser salvo terá que ser martirizado. Elas seriam salvas pelo próprio sangue. Isso é uma heresia gritante, eu diria. Dizer que uma pessoa pode ser salva pelo seu próprio sangue seria o mesmo que afirmar a salvação pelas obras. O Espírito Santo, outra afirmação, o Espírito Santo será tirado e a Bíblia será apenas uma letra vazia. Outra observação absurda, né? O Espírito Santo será tirado e a Bíblia perderá o seu valor, será apenas uma letra vazia. Não existe nenhuma afirmação dessa, né? Outra afirmação, parte da igreja é arrebatada e outra fica para a segunda chamada, conhecida teologia do arrebatamento parcial. Até os desviados terão oportunidade de serem salvos, outra afirmação. Bom, eu quero fazer uma citação aqui de algo que eu tirei, a citação de Douglas Batista, no Cristão Pentecostal Escatologia, haverá salvação no período da tribulação? O que diz aqui Douglas, fazendo até mesmo a citação de Gilberto, nós vamos ver aqui o que ele compartilhou naquele blog. Abre aspas, nesse período, Deus dará mais uma oportunidade de salvação a todos aqueles que não foram arrebatados. Tudo será muito difícil, pois os poderes de mal-estar ou multiplicados ou atuando numa escala nunca vista, mas a salvação será possível. E aqui cita Apocalipse 6:9 e a 11, e Apocalipse 7, versículos 9 ao 17, Apocalipse 12, versículos 12 ao 17, Apocalipse 14, versículo 5 e Apocalipse 20, versículo 4. Não só os desviados poderão se reconciliar com Cristo, todos os seres humanos terão oportunidade de salvação, desde que invoquem o nome do Senhor, conforme Joel 2,32. O texto de Apocalipse 7,14 menciona uma multidão de salvos durante esse período, os quais lavaram suas vestiduras, branqueando-as no sangue do Cordeiro, mas será difícil a salvação nos tempos angustiosos, inquietantes dias da grande tribulação. Entre parênteses, Gilberto, 2013, página 515, fecha parênteses. A salvação sempre foi obra da graça de Deus. Mesmo durante a vigência da antiga aliança, na antiga aliança era pela fé no Cristo que viria. Na nova aliança, no Cristo que veio e voltará. Tanto o judeu como o gentio terão que submeter à nova aliança para serem salvos. Não há distinção de salvação. Em Colossenses capítulo 3, versículo 11, utilizando a versão King James atualizada, diz assim: nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Ao soar da última trombeta, nós encontramos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz assim: mas posso revelar-vos um mistério, é que nem todos morreremos, contudo,
todos receberemos novos corpos. E tudo acontecerá num abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta soar, porque haverá no céu um toque de trombeta, e todos os cristãos que já morreram tornarão à vida com novos corpos que nunca mais hão de morrer. Então nós, os que estivermos vivos, ainda seremos igualmente revestidos de novos corpos, pois os nossos corpos terrenos, sujeitos à morte, serão transformados em corpos celestiais que não podem morrer, mas que viverão para sempre. O contexto dessa passagem, Paulo está tratando da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos, mais especificamente da ressurreição dos salvos. Em 1 Coríntios 15, 12 e 13, nós encontramos: mas se pregamos que Cristo ressuscitou da morte, por que é que alguns de vocês andam a dizer que não há ressurreição dos mortos? Porque se não há ressurreição de mortos, então Cristo ainda deve estar morto. Versículo 20. Mas o fato é que Cristo ressuscitou mesmo dentre os mortos, e se tornou primeiro entre os milhões que um dia voltarão a viver. Cada um de nós morre porque pertence à descendência pecadora de Adão. Mas todos os que estão ligados a Cristo voltarão de novo à vida. Ainda assim, cada um na sua ordem. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Depois, quando ele voltar, todo o seu povo tornará a viver. Quando ele voltar, todo o seu povo tornará a viver. O texto é categórico em afirmar que a ressurreição dos salvos ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Isso não, se não fosse assim, teria uma terceira vinda de Cristo para os salvos. Paulo vai afirmar que a ressurreição dos salvos para o arrebatamento ocorrerá ao soar da última trombeta. Que é essa última trombeta? Alguns vão dizer que essa não tem relação com a última trombeta do Apocalipse, pois esta é trombeta de Deus e a do Apocalipse trombeta de anjos. A trombeta para a igreja é salvação, enquanto a trombeta para Israel, ou seja, do Apocalipse, são trombetas de juízo. Contudo, não vejo fundamento sólido para tais afirmações. Tudo não passa, a meu ver, de um arranjo teológico para ajustar o texto bíblico aos seus pressupostos teológicos. Afinal, quantas últimas trombetas existem? Se a última trombeta toca antes da sétima do Apocalipse, isso é cronologicamente absurdo. A crença de que a igreja passa pela grande tribulação foi defendida pela maioria, ou por que não dizer por todos os pais da igreja. Essa teologia vai praticamente surgir no final do século XIX. Nós vemos aqui, eu quero fazer uma citação que eu tirei aqui da Wikipédia sobre John Nelson Darby, né? John Nelson Darby, de 18 de novembro de 1800 a 29 de abril de 1888, foi um grande pregador anglo-irlandês, figura muito influente entre os irmãos de Plymouth e fundador dos Irmãos Exclusivos. Foi considerado o pai do moderno dispensacionalismo e do futurismo. A teologia do arrebatamento pré-tribulacional foi popularizada extensivamente na década de 1830 por John Nelson Darby e os irmãos de Plymouth, e se tornou ainda mais conhecida nos Estados Unidos no início do século XX pela vasta circulação da Bíblia Scofield. E aqui encerra a minha citação extraída sobre John Nelson Darby, em que se encontra na Wikipédia. Bom, agora eu quero ler para os irmãos o que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Diz assim: não quero, irmãos, que ignorem o que se passa com os crentes que já dormem no seu último sono, para que não caiam na tristeza como aqueles que vivem sem esperança.
Porque se cremos que Jesus, depois de morrer, ressuscitou, também devemos crer que todos os que morreram, fiéis a Jesus, Deus os tornará a trazer a vida na companhia de Jesus. E isso vos dizemos, e apoiando-nos na palavra do Senhor, que aqueles que estiverem vivos quanto à vinda do Senhor, não serão esses que primeiro irão juntar-se ao Senhor. Antes, o Senhor descerá do céu, acompanhado de um potente clamor, com brado de arcanjo e com toque de trombeta de Deus. Então, os crentes em Cristo Jesus ressuscitarão nessas alturas. Depois, aqueles que estiverem vivos serão levados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim ficaremos unidos a ele para sempre. Baseado nesse texto, alguns fazem distinção entre trombeta de Deus e trombeta de anjos, como se os anjos e arcanjos não estivessem ao serviço do próprio Deus. O fato de um anjo tocar a trombeta não significa que esta não seja de Deus. Na verdade, olhando para esse texto, há uma semelhança muito grande com o que Cristo falou. Em Mateus 24:31, usando a Almeida Revista Corrigida, encontramos: Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24 nós encontramos clamor e trombeta. Em 2 Tessalonicenses nós encontramos potente clamor, trombetas de Deus. Olha as semelhanças desses dois eventos. Alguns chegam a fazer uma distinção um pouco estranha, como no caso de Silva, 1988, que diz assim: o alarido, abre aspas, o alarido refere-se à igreja. A voz de arcanjo refere-se a Israel. A trombeta de Deus refere-se às nações. Fato é que não se encontra tal distinção no texto bíblico. O próprio contexto em que aparece a expressão trombeta de Deus é relacionado com o arrebatamento da igreja. Segundo Tessalonicenses 2, 16 e 17, diz assim: antes o Senhor descerá do céu acompanhado de um potente clamor com brado de arcanjo e com toque da trombeta de Deus. Então, os crentes em Cristo ressuscitarão nessa altura. Depois, aqueles que estiverem vivos serão levados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim ficaremos unidos a Ele para sempre. Outro aspecto a ser considerado entre as semelhanças que se encontra é o seguinte. Segundo Tessalonicenses 2, vai dizer o seguinte: agora, irmãos, voltando ao assunto do regresso do Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos rogamos que não se deixem influenciar tão facilmente no vosso entendimento, nem perturbem sequer por pretensas revelações espirituais, que por mensagens ou cartas que vos digam terem sido enviadas por nós, e que tenha como objetivo levar-vos a acreditar que o dia de Cristo já terá acontecido. Que ninguém de forma alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes ocorra uma grande revolta contra Deus e se revele aquele homem que encarnará em si mesmo a iniquidade, o filho da perdição. Ele se oporá e levantará acima de tudo quanto se chama divino, digno de adoração. Pretenderá mesmo tomar o lugar de Deus no próprio templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Não se lembram de que vos falei de tudo isso quando ainda me encontrava convosco? Também sabem que no momento impede esse homem maligno de aparecer. É verdade que essa força de iniquidade vai atuando, mas há um que o impede até que seja retirado. Só nessa altura se revelará aquele ser mau que o Senhor desfará pelo sopro da sua boca,
e que será destruído pelo esplendor com que Cristo aparecerá. Esse homem de pecado atuará segundo o poder de Satanás através de manifestações de força, milagres, prodígios, com o fim de darem apoio às suas mentiras. Ele usará todo o poder da injustiça para enganar aqueles que estão no caminho da perdição, porque se recusam a acreditar na verdade que os conduziria à salvação. Por isso Deus permitirá que neles atue a influência do engano, que os levará a crer na mentira. E assim serão julgados todos os que não creram na verdade e ficaram satisfeitos com a maldade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Para os pré-tribulacionistas, há uma distinção entre termos seguintes: o regresso do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, sendo o regresso ou a vinda do Senhor, a segunda vinda em juízo, e a nossa reunião, o arrebatamento. Mesmo que a reunião seja uma referência ao arrebatamento, a meu entender, os dois termos falam de um mesmo momento, ou seja, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Aliás, os termos estão colocados em uma ordem lógica. No entanto, para os pré-tribulacionistas, a ordem está ao contrário. A seguir, o leitor poderá conferir alguns textos sobre a segunda vinda de Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Observe, virei e vos receberei, a vinda e a nossa reunião com Ele. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento glorioso do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2,13. Bem-aventurada esperança, o arrebatamento e o aparecimento do nosso grande Deus. 1 João capítulo 2, versículo 28 diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Quando ele se manifestar, não sejamos confundidos na sua vinda. Ainda Filipenses 1,6: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ao dia de Jesus Cristo. Ainda agora, Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Destaca-se: aparecerá segunda vez para a igreja. Tiago 5,7 encontra: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Pacientes até a vinda do Senhor. No texto de 2 Tessalonicenses 2, aparece um termo que tem gerado controvérsias até entre os pré-tribulacionistas: o termo apostasia. Para uns, é uma referência ao arrebatamento, uma vez que o termo grego pode ser traduzido por afastamento ou retirada. Para outro, trata-se de uma apostasia generalizada que marcará o retorno de Cristo. No meu entender, a primeira é uma interpretação forçada para ajustar a crença pré-tribulacional. O outro aspecto importante é a retirada do que detém a manifestação do anticristo. Para alguns é uma referência ao arrebatamento da igreja, mas qual é o problema dessa interpretação? Voltando ao assunto do regresso do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia de Cristo, não acontecerá sem que antes ocorra uma grande revolta contra Deus e se revele aquele homem que se encarnará em si mesmo a iniquidade ou filho da perdição. O perigo do anticristo se revela no texto seguinte, que diz assim, no 9:10: esse homem de pecado atuará segundo o poder de Satanás, através de manifestação de forças, milagres, prodígios, com o fim de darem apoio às suas mentiras, e usará todo o poder da injustiça para enganar aqueles que estão no caminho da perdição, porque se recusam a acreditar na verdade que os conduziria à salvação. Os sinais ocorrerão
para fundamentar as doutrinas heréticas. Isso já tem acontecido desde os dias dos apóstolos. Os falsos mestres estão ao serviço de Satanás. O anticristo será derrotado na segunda vinda de Cristo, conforme 2 Tessalonicenses 2:8. O Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e isso será destruído pelo esplendor com Cristo, com que Cristo aparecerá. Outro texto importante para comparação se encontra em Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 4 e 5, demonstrando que se trata de um único evento. Carlos Augusto Vailate, em um debate sobre o assunto, ele fez algumas referências. Na verdade, ele criou uma tabela para fazer uma comparação. Diz assim: Jesus virá do céu. Isso nós encontramos em Mateus 24:30. O mesmo nós encontramos em 1 Tessalonicenses 4:16, diz assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu. Olha que semelhança. Mateus 24:31 diz assim: um acompanhamento angelical. Em 1 Tessalonicenses 4:16, com voz de arcanjo. Mateus 24:31, será acompanhada de trombeta. Mateus 4:16, não, 1 Tessalonicenses 4:16, com toque da trombeta de Deus. Mateus 24:31, os crentes serão reunidos a Cristo. 1 Tessalonicenses 4:17, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor. Mateus 24:31, Jesus virá nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4:17, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor. Mateus 24:36, o tempo da segunda vinda de Jesus é desconhecido. 1 Tessalonicenses 5, 1-2, o dia do Senhor virá inesperadamente. Mateus 24:43-44, virá como ladrão. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 4, como ladrão à noite. Mateus 24, versículo 37-39, incrédulos não terão consciência do juízo iminente que acompanhasse a segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 5:3, quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então desastre lhes sobrevirá tão repentinamente. Mateus 24 é retratado como uma mulher grávida. 1 Tessalonicenses 5:3, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida. Mateus 24:24, os crentes não serão enganados. 1 Tessalonicenses 5:4-5, mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quanto ao dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Mateus 24:42 diz assim, os crentes são chamados para estarem vigilantes. 1 Tessalonicenses 5, 6 e 8, permaneçam atentos e sejam sóbrios. Mateus 24, 48 a 49, há uma advertência contra a embriaguez. 1 Tessalonicenses, nós vamos encontrar sede na noite, as pessoas dormem, os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios. Bom, percebemos então, por esse quadro comparativo, né? Essa tabela comparativa criada pelo Dr. Augusto Vailate, como que os eventos, eles são o mesmo, não há distinção, não há evento diferente. Mateus 24, assim como 1 Tessalonicenses, falando a respeito da volta de Jesus, é um evento só. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar ainda sobre a sétima trombeta, ou a última trombeta, e vamos tratar de algumas questões que ainda envolvem esse momento profético. Até lá, Deus nos abençoe em nome de Jesus.